Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é a nossa quarta entrevista, a gente está aqui com um convidado que não faz parte da nossa denominação, que é o pastor Gustavo. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Quero aí que você se apresente para a galera, fala quem que é o pastor Gustavo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo, eu sou casado com a Marieta, tenho duas filhas, a Rebeca e a Betina. Eu sou pastor, mas eu também sou comerciante, não sou tempo integral no ministério e sou residente aqui de Colombo. E é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Espero que você seja abençoado. Amém, amém. Então o pastor Gustavo, ele é pastor lá na igreja Aba de Curitiba. Então quem não conhece é a do Portão? Isso. Lá no Portão, longe pra caramba daqui. Você vai de carro pra lá? Vamos de carro, Meu Deus, é uma viagem toda vez. Mas quando eu me converti há uns 20 anos atrás, eu ia de ônibus. Então eu pegava 3 ônibus pra ir e 3 pra voltar. Então era um pouquinho mais difícil. 2 horas no mínimo pra chegar lá. Hoje tá leve. Eu entendo que teve uma época em 2011, 2012, uns 2 anos que a gente congregava, que era IBR, não existia IBR de Colombo ainda, a gente congregava lá no Boqueirão. Saía daqui até o Boqueirão. Era uma viagem também. Mas bom, a gente trouxe o pastor Gustavo hoje com o intuito de falar um pouquinho sobre o chamado. Né? A gente sabe que é alguma das dúvidas que vocês mais têm aí, que estão assistindo o nosso canal, perguntam aos nossos líderes, aos nossos pastores, e a ideia é que a gente poder responder essas questões, certo? Mas antes eu quero primeiramente ter uma conversa com o pastor Gustavo. Primeiramente, pastor, quero que você conte um pouquinho do seu testemunho, como é que você conheceu Jesus, como é que ele te alcançou e um pouco da sua história pra gente. Bom, eu fui criado num lar cristão, minha mãe sozinha, né, com 3 filhos e sem marido, né, então ela encontrou um marido em Deus, em Jesus Cristo, e ali ela começou a direcionar a gente na igreja. Ela fazia parte de uma denominação muito tradicional no Brasil e eu ia com ela, criança, eu me lembro quando eu tinha 6 ou 7 anos, não me lembro exatamente, na escola dominical, a professora fez o apelo e eu me lembro de, naquele dia, isso veio anos depois na minha mente, eu levantei a minha mão e aceitei Jesus. E claro, tive esse período na igreja. Quando eu tive a minha adolescência, eu não tinha interesse, não tinha interesse de estar ali na igreja, então eu fui, através de amizades, fui me afastando da igreja, de culto, de celebração, e fiquei um bom tempo sem isso. Eu ia na igreja no Dia das Mães, no Natal, nas datas comemorativas. Né? Quando a igreja enche, você estava lá. E aí eu me lembro que numa dessas reuniões, eu já há algum tempo eu estava saindo, eu saía à noite, quando eu chegava em casa, eu me ajoelhava para orar. E eu fazia uma oração bem rápida, eu dizia assim: Deus, me perdoe pelo que eu fiz hoje. E você saía, você tomava uma cerveja, você ficava com uma moça, e eu falei, mas aquilo era, eu queria fazer aquilo, era prazeroso, né? Era aquela coisa. E aí então, quando foi nesse dia que eu fui na igreja, a pessoa que estava lá pregando, trazendo a palavra, uma reunião pequena, não era como eu estava, era uma igreja aqui de Colombo, tinha umas 20, 30 pessoas ali, a pessoa, tudo que ela falava era para mim, a palavra vinha como uma flecha no meu coração. E quando acabou o culto, né, ela falou assim: olha, eu sei que eu vim aqui hoje para falar só com uma pessoa, onde é que você está? E eu travei minha mão aqui embaixo, né, falei, coloquei no bolso, falei, eu não levanto a mão nem a pau. E aí quando foi no final, e acabou o culto, a gente foi tomar um café, um chá ali, e uma irmã me abraçou e começou a orar em línguas. Eu já tinha visto aquilo, tinha visto pessoas orando em línguas, tinha visto minha mãe orar em línguas, e eu falei, eu já sei, Deus vai revelar meus pecados aqui, eu tô ferrado. Vai revelar os podres, tudo. E eu comecei a ficar com medo, porque ela me agarrou, começou a orar em línguas, e eu falei, e eu me afastando, tentando me afastar dela, e ela abraçada comigo.
E a primeira palavra que saiu da boca dela, que eu ouvi, não sei se eu ouvi em língua estranha, né? Ou se ela falou em português, mas eu escutei. Filho amado. E aquilo já... Pum. E ali Deus começou a conversar comigo, falar comigo. E eu falei, a gente é cético, né? A gente é incrédulo, né? E eu fiquei pensando, bom, tudo isso ela podia ter chutado, né? Mas aí ela disse assim, e aquilo ninguém sabia, essas orações quando eu chegava de madrugada, ninguém sabia, né? Ela dizia assim, olha, quando você se ajoelha lá no seu quarto, eu escuto cada palavra da sua oração. E ali, eu costumo dizer que ali Deus tirou meu coração. Ali eu falei, não é possível que Deus ouve a minha oração, não é possível, não pode, Deus não ouve a minha oração, não é possível. Então ali aconteceu algo poderoso na minha vida, eu tive esse encontro com o amor de Deus. Eu fui abraçado por esse amor de Deus, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu ouvia falar de um Deus rigoroso, de um Deus duro, de um Deus rígido, que às vezes era bom, fazia o bem, curava algumas pessoas, tinha preparado o céu para nós, mas que na maioria das vezes era um Deus rígido. E naquela profecia, em nenhum momento Deus me expôs. Deus foi extremamente cuidadoso comigo, me abraçou, me colocou para perto dele. E eu falei, uau, E eu saí dali flutuando, saí dali nas nuvens. É engraçado que essa é a imagem de muitas pessoas que crescem na igreja, como é o meu caso, assim, também como o seu. A gente cria essa imagem mesmo de aquele Deus rígido, que castiga, que, né, é incrível como a maioria dos cristãos aí que são de berço, eles carregam com eles essa imagem de Cristo. E é triste, mas, cara, é muito legal saber disso. Bom, pastor, muito legal ouvir essa parte da sua história. Quero saber agora do dia que você aceitou Jesus. Quanto tempo demorou para você entender o seu chamado pastoral? Assim, depois desse momento. A partir desse dia, nessa reunião, eu senti um amor muito grande por Deus. Eu senti muita vontade de começar a entender, ouvir, ir nos cultos, mas eu não tinha força, eu não conseguia. Muitas vezes as pessoas me chamavam para sair, para fazer alguma coisa, e eu pensava não, e falava vamos. E muitas vezes eu pensava, eu vou para a igreja, e não conseguia. Não existia um poder em mim para fazer aquilo que eu queria fazer. E meu irmão, muito sábio, né, ele falou para mim assim, olha, eu vou te pagar um curso, que inclusive o pastor Jonathan fez também, de teologia, para você aprender a Bíblia. Eu quero pagar um semestre para você. Então lá na Comunhão Cristã a gente tem um curso que chama FATEM, é um curso de teologia. E ele pagou, me lembro que ele pagou um semestre para mim, e eu comecei naqueles cursos todas as terças e quartas à noite. E eu ia lá, abria a apostila, ouvia o professor falar muitas coisas que não faziam nenhum sentido para mim. Mesmo eu tendo sido criado num lar cristão, não fazia sentido nenhum para mim. Eu me lembro que minha vida não tinha uma mudança ainda aparente. Eu ainda gostava muito de estar com meus amigos, com aquelas pessoas. Eu ainda sentia falta deles. E eu lembro nesse dia que eu tinha um aniversário, uma festa, logo depois da aula, na quarta-feira. E eu fui, e quando eu abri a apostila, nós estávamos ensinando sobre batismos. Então tem 5 batismos, né? Batismo de João, batismo de arrependimento. E nesse dia era o batismo no Espírito Santo. E o professor no dia entrou e falou sobre o Espírito Santo. Eu confesso para você que eu não estava ali, eu não ouvi quase nada do que ele falou. E no final ele falou, nós estamos encerrando a aula e tal, e eu olhei no relógio e falei, bom, daqui a pouco a gente está indo embora. Fiquei de pé e passaram, só que antes da gente encerrar, eu quero orar por cada um de vocês. E aí quando oraram por mim, alguém veio, colocou as mãos sobre mim, eu estava lá de olho aberto, não pedi para o Espírito Santo me tocar, não falei que eu amo Deus, não fiz nada. Eu estava lá quieto assim. Eu caí no chão e comecei a orar em línguas. E ali aconteceu algo sobrenatural na minha vida. E quando eu trago esse testemunho, o que eu quero dizer para as pessoas que podem estar me ouvindo, que às vezes não oram em línguas, que acham que não tem o Espírito Santo, não se sinta menos se isso não aconteceu com você. É apenas um de todos, né? Dos dons do apenas de todos. E eu não sou melhor que ninguém, porque eu colocar a minha experiência acima da Bíblia é muito pequeno.
Porque isso aconteceu comigo. Mas tem outras pessoas que recebem de outro jeito, enfim, Deus ele é muito particular, ele é muito peculiar, é um relacionamento mesmo, não tem uma regra. 9 passos para você receber o Espírito Santo, 9 passos para você ser cheio do Espírito Santo. O que basta é você dizer sim, tá, eu creio, ou tá num lugar desse onde existe uma condição. Então você não é melhor nem pior, porque veja a Bíblia, olha a Bíblia. Deus disse para Abraão assim, Abraão, desça ao Egito. Para Isaac Deus diz, não desça no Egito. Tem um cego na Bíblia que sai gritando atrás de Jesus, Jesus, Jesus! Jesus não para, depois de um tempo Jesus vai parar. Tem outro que está quieto, sentado, Jesus vai curar, ele nem pediu. Então, Deus é muito particular, não existe uma regra. Tá? Isso eu gosto de falar, porque as pessoas ouvem isso, olha, ele é o escolhido, ele é especial. Não, não tem nada disso. Para Deus, todos nós somos escolhidos. Glória a Deus. E nesse dia, então, só complementando, nesse dia, o meu chamado nasceu. Por que o meu chamado nasceu? Porque nasceu uma vontade louca de orar pelas aquelas pessoas que eu queria estar junto, que eu não queria mais estar junto. Depois de começar a estudar, né, teologia, e ocorreu, caraca, realmente é ao contrário, né? Primeiramente você recebe o chamado, aí você vai pensar, não, agora eu vou para uma aula de teologia, eu vou fazer alguma coisa. Que bacana, cara, muito legal. Bom, pastor, e agora eu quero que você fale como é que é o pastor Gustavo hoje, né? Olha, o pastoreio, o pastorado, ele é cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Todos os cristãos têm isso, têm esse chamado. Então, começa com você mesmo, você se pastoreia, começa com a sua família, começa com sua esposa, com seus filhos. Quando você não é casado, se seu pai, sua mãe, seus amigos, os seus funcionários, os seus amigos, às vezes, porque a gente acha que a gente só pode pastorear a pessoa que está debaixo de você. Ah, esse é minha ovelha, eu pastorei. Não. Existe liderança 360 graus, você pastoreia em todas as direções. Você influencia as pessoas que estão, às vezes, não estão embaixo, né? Mas que são ovelhas. Às vezes os pastores que estão junto com você, gente que está acima de você, porque pastoreia é influenciar através da palavra de Deus, da Bíblia. Então, a partir desse dia, começou. É claro, com a igreja, vem as atividades da igreja de mensagem, de pregação, de pastoreio, mas tudo isso é só uns 30% do que é mesmo o pastoreio, né? Você fala para o músico assim, como é que é a sua vida? Ele tem 1 hora de palco, cantando e tal. Não, mas atrás daquilo tem muita coisa que a gente não vê, né? Sim. Tem muita coisa que as pessoas não vê. Mas ele foi 1 hora lá, tocou, ministrou, cantou e tal. Mas atrás daquilo tem uma história, tem um legado, tem... Então, pastoreio é isso, né? É o dia a dia. Hoje eu sou comerciante, como eu disse. Então, durante a semana, à noite, nós temos grupos familiares. Final de semana, nós temos os cultos na igreja. Servindo pessoas. Sempre servindo pessoas de uma forma ou de outra. Isso é pastoreio, né? Isso é pastoreio. Pastoreio é servir. Serviço. Caraca, que legal. Bom, acho que deu pra vocês conhecerem um pouquinho da história do pastor Gustavo. Uma história, cara, emocionante mesmo de ouvir, de ver realmente aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida, que Jesus fez na sua vida. E agora a gente vai para um quadro de perguntas. Bom, agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é o quadro de perguntas. A gente separou 3 perguntas aqui que são recorrentes aqui na nossa igreja, no meio jovem, no meio adolescente, que eles mais perguntam para nós, para a liderança, para os pastores, a respeito de chamado. Isso é um assunto que eu acho que não só aqui, mas em toda igreja, todo mundo pergunta qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, como saber qual é o meu chamado. E eu quero saber a sua opinião e só dar uma dica para o pessoal que está ali em casa assistindo a gente. E a primeira pergunta é, como saber quando Deus me chama para algo? Todo cristão é um chamado. Todo cristão. Todo cristão é um líder. Todo cristão foi chamado para fazer algo e esse algo é uma coisa. Qual que é o meu chamado? Falar para as pessoas do amor de Deus. É o ID, né? Falar para as pessoas do amor de Deus. Ah, mas será que é pregar? Será que... Isso como eu disse, é 10, 20%. Falar para as pessoas do amor de Deus. A Bíblia fala que é da vontade de Deus. Se você esses dias eu fui pesquisar na Bíblia sobre a vontade de Deus.
Se você pegar, você vai achar alguns textos, poucos textos sobre a vontade de Deus, mas tem um que diz assim, que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem à salvação. Todos. Qual que é o meu chamado? Como que eu sei? Pronto, você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, sim. Você já foi chamado. Acabou. Agora Jesus te chama, você te capacita e te envia. Então, você começa a ver necessidade, você começa a ver um amigo na escola, você começa a ver um tio, você começa a ver seu pai, sua mãe, uma reunião familiar, você começa a ver sua rua, e você fala, eles precisam de Jesus. Essa semana eu jogo basquete, eu gosto de jogar basquete. E acabou ali aquele período, eu pude falar do amor de Jesus ali para eles, evangelizá-los. E toda vez que eu ia lá, eu falo, Deus, eu gostaria de evangelizar eles, eu gostaria de falar do seu amor para eles, porque nenhum deles. Às vezes eu tô lá jogando, um acende o cigarro, e assim. É só um palavrão ali. Normal, né? E ali, 7 vidas salvas, 7 pessoas glória que se renderam a Jesus. Isso, glória a Deus. Então, é isso aí, né? Esse é o chamado. Esse é o chamado. Sabe? Sua casa, sua vizinhança, sua sala de aula, onde você está. Você é o chamado de Deus, você que está me assistindo. E muita gente tem aquela ideia de que o chamado tem que ser na igreja, e se limita a um templo, a um local só, sendo que é aquilo que você falou, é tudo. Quando João escreve a carta dele, lá em 1 João, 2 João, ele está combatendo uma seita que existia na época, que eram os gnósticos. Gnosticismo. Por isso ele dizia assim, ó, todo espírito que não diz que Jesus veio em carne não é de Deus. Porque o gnosticismo, ele dizia que Jesus não veio em carne, que Jesus é um espírito. Qual o problema disso? Se ele não veio? Quer dizer que ele não sangrou, quer dizer que ele não sentiu a dor, quer dizer que ele não teve segunda-feira, quer dizer que ele teve um benefício, um privilégio. Então isso é mentira. Jesus veio em carne, Jesus nasceu de uma virgem. E uma das características dessa religião, que entrou na igreja, isso, tá? É que ela dizia que existe o sagrado e o profano. E tudo que você faz na igreja, no templo, é sagrado. Varrer o chão da igreja é sagrado. Tocar violão na igreja é sagrado. Cantar na igreja é sagrado. E o que você faz fora é profano. Então ela separou. Então as pessoas diziam, não, isso aqui é sagrado, o que está lá fora é profano. Ganhar dinheiro, trabalhar, ser um dentista, isso é profano. Não. É tudo junto. Deus, ele santificou tudo. Está tudo santificado através de nós. Então, quando eu vou para o meu comércio, eu estou fazendo a obra de Deus. Cara, interessante que eu cortando o cabelo esses dias, e o meu barbeiro, ele é cristão. Né? Ele não é da mesma denominação que eu, mas ele é cristão. Eu estava comentando que eu tinha medo de fazer a faculdade de odontologia e não servir a Deus através da minha profissão. Ele chegou, olhou para mim e falou, Alisson, você vai servir a Deus na sua profissão sendo o melhor profissional na sua área. Fazendo o seu melhor para Deus. Fazendo com que as pessoas tenham um sorriso bonito, né? Ele citou, no caso, o meu curso. E você poder mostrar o sorriso de Deus na vida dessas pessoas. Então, tipo, cara, é muito de Deus realmente entender isso, que não é só a igreja, não existe algo sagrado, você só serve a Deus na igreja ou em missões, eu vou pra África agora, eu tô servindo a Deus. Não, é no seu dia a dia. Até porque, o que a gente fez durante algum tempo? A gente dizia assim, não, televisão não é de Deus, não vamos se envolver com isso. Política não é de Deus, não vamos se envolver com isso. Isso aqui não é de Deus. O que você faz? Você deixa pro diabo, pras trevas. Aí ele toma conta. Sendo que a gente pode ter político cheio do Espírito Santo, dentista cheio do Espírito Santo, comerciante cheio do Espírito Santo, juízes cheio do Espírito Santo, presidentes, vereadores, deputados cheios do Espírito Santo. Essa batalha que a gente está vivendo no Brasil é só Deus, só pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, para a gente avançar, crescer, né? Então eu acho que você precisa desmistificar isso, é mais simples. O chamado, será que um anjo vai aparecer para mim? Quanto mais simples for o chamado na sua vida, melhor. Por quê? Porque você desmistifica. E Deus, a Bíblia fala que assim, melhor é aquele que mais bem-aventurado é crer do que ver. Por que você precisa ver um anjo? Por que você não crê na Bíblia? Não está escrito na Bíblia. Exato. Quando a Bíblia diz, eu vos envio, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, a Bíblia está falando com você.
Você não precisa de um anjo. Aliás, eu sou um anjo, ele aqui é um anjo, hoje é um mensageiro de Deus na sua vida, dizendo, Amém. você tem um chamado, você tem um propósito. Que bacana. Bom, pastor, eu acho que você já até respondeu a segunda pergunta, que é qual é o chamado de Deus para minha vida. Acho que você já deixou isso bem claro. Mas a gente tem um exemplo aqui de um jovem que ele tinha o sonho de ser engenheiro, certo? E ele sabia que Deus não tinha chamado ele para isso, mas ele insistiu e queria muito fazer a faculdade. O que esse jovem deve fazer, pastor? Eu acredito que você deve, se você passou no vestibular, ou se você tem esse desejo no seu coração, a Bíblia fala que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Se você tem isso no seu coração, foi Deus que colocou no seu coração. Vá, faça a sua engenharia, faça a sua faculdade. E você vai servir a Deus no propósito de Deus ali. Mas, sabe, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Pronto, vai ser um engenheiro? Não tem problema, não tem nada demais. É exatamente esse o nosso problema, da gente separar o sagrado do profundo. É aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, né? Todos vocês que estão me ouvindo, façam sua faculdade, se formem, vão estudar. Lá vai ser um grande campo para você evangelizar, para você ganhar almas, para você ser a luz no meio das trevas. Então vá, lá vai ser o melhor momento de você enfrentar, de você desenvolver o seu chamado. Porque você vai estar literalmente a Daniel na Babilônia, né? Uhum. Daniel na Babilônia. Eu digo assim, Daniel, menino de 17 anos, não tinha pastor, não tinha Bíblia, não tinha pai, não tinha mãe. O que ele tinha? Ele tinha Deus dentro do coração dele. Ele tinha um relacionamento com Deus. Nada na Babilônia influenciou ele. Ele influenciou aquele lugar. E é isso que você aí, cheio do Espírito Santo, Amém. Você vai lá para a faculdade, vai lá na sua escola, vai fazer aquele curso e você vai influenciar aquelas pessoas. Você vai ser uma luz, um ponto de contato para Deus agir e atuar ali. Amém. Amém. Deus use sua vida onde você quer que você esteja. Eu oro isso pra... Eu ainda não comecei a faculdade, né? Com essa questão toda da pandemia e tudo mais, mas eu sempre tenho orado para Deus. Eu falo, Deus, eu quero ser influência, eu não quero que a influência dos outros chegue a mim, mas eu quero mostrar a influência de Cristo através da minha vida naquele lugar. E que bacana, e que seja isso aí mesmo. Bom, pastor, eu acho que é isso. Você tem alguma palavra para deixar para a galera ali? Olha, eu tenho pensado muito nesses dias sobre a pandemia e tudo isso que tem acontecido e as pessoas até não frequentarem templos. E eu tenho pensado que isso tudo traz a essência, algo que sempre foi da vontade de Deus. Que cada pessoa, cada cristão seja um sacerdote. Né? Algumas religiões, elas dizem assim, para você cultuar a Deus, você tem que vir aqui. E se você não for lá, você não está cultuando a Deus. Mas você, aonde você está, eu sei que aqui vocês já começaram a ter reuniões, mas a gente fica dependendo, não, você é um sacerdote. Cultue a Deus aí na sua casa, celebre a Deus, abra a palavra de Deus, tenha um relacionamento com Deus, pregue para você mesmo. Sabe, você é um sacerdote. A Bíblia fala que Ele nos ama, nos lavou no seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Você é um sacerdote. Então, cultue a Deus. Preste o seu culto onde você estiver. Que você continue abençoado, crescendo na graça de Deus. Amém, é isso aí. Com essa palavra, eu deixo aqui também meu abraço pra galera. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações aí pra você receber os vídeos toda semana. Nos seguir nas redes sociais, e eu acho que é isso, né? Um grande beijo, um abraço a todo mundo, Deus abençoe e até semana que vem, pessoal.